Olá pessoal, boa noite, sejam bem-vindos aqui ao nosso aulão. Gente, esse é um aulão super importante, onde eu vou conversar com vocês sobre o que mudou na profissão de social media até agora e o que esperar para 2026. Tem muitas novidades importantíssimas, assim, mudanças que realmente fazem uma grande diferença e, sim, são aulões imperdíveis. Então, fica comigo aqui. Primeira coisa, né? Já quero pedir desculpas pra vocês por estar aparecendo assim de óculos. Vocês não devem estar entendendo nada, né? Uma hora dessa de óculos. Mas é porque, gente, eu estou com conjuntivite. Acredita num negócio desse? E aí é melhor ficar de óculos escuro, né? Pra vocês não serem obrigadas a ficar olhando aqui pro meu olho, né? Só um lado que tá ruim, assim, desse jeito. Eu sei que tem gente que tem aflição. Então, pra poupá-los, eu resolvi aparecer de óculos escuro aqui. Peço desculpas por isso, tá, gente? Mas enfim, e até porque também isso podia acabar distraindo vocês do conteúdo da aula, e o que importa aqui é o conteúdo que eu vim compartilhar com vocês. Então, né, explicado esse ponto, sejam muito bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou Vanessa Castro, eu tenho uma produtora de conteúdo chamada Faz Teu Nome, que é uma empresa focada em prestar serviço de gestão de redes sociais. Eu comecei a empreender nessa área em 2019 e de lá pra cá, assim, eu já trabalhei com vários nichos, já atendi clientes de várias áreas diferentes. Já atendi jornal, advogado, psicólogos, academia, construtora, escritório de contabilidade, empresa do ramo automotivo, né, estética automotiva, um, produtor musical, restaurantes, lojista, enfim, gente, uma diversidade bem grande assim de clientes. Então eu tenho uma experiência bem legal para compartilhar com vocês. Então a gente tem essa vivência de anos de mercado e eu também ajudo a formar profissionais dentro dessa área. Então em 2020 eu lancei, né, um curso para ajudar pessoas que queriam estruturar o seu negócio dentro dessa área. E desde lá para cá eu venho ajudado muitos profissionais ao longo desses anos. A gente já ajudou a formar, a capacitar mais de 3.000 profissionais dentro dessa área de social media. E é assim uma honra, uma satisfação muito grande para a gente poder contribuir, colaborar para esse mercado, que é um mercado tão disruptivo, tão inovador. Assim, eu lembro que na minha época, não tão longe, né, de começo de carreira, assim, de quando eu comecei a trabalhar lá pros 20 e poucos anos, trabalhar, eu digo assim, né, tendo uma profissão, porque eu comecei a trabalhar mesmo com 16 anos, mas eu ficava pensando lá pelos anos de 2014, não, antes, 2011, eu ficava pensando, gente, como é que existe gente que trabalha nas redes sociais, que ganha dinheiro com isso? Eu não podia imaginar que isso era possível, né? Porque, para quem não sabe, eu vim da área de exatas, de ciências da computação, eu tenho formação dentro dessa área. E aí eu fiz uma transição de carreira, né? Então saí da área de TI e vim trabalhar empreendendo como social media, no marketing digital, prestando serviço. Então foi uma mudança grande para mim, tanto de área, mas também como de mentalidade, né? Entender que eu podia trabalhar da minha casa, pela internet, ganhar o meu próprio dinheiro, ser a minha própria chefe, tomar minhas próprias decisões, não precisar ficar batendo ponto, dando satisfação para chefe, enfim. E também ter a possibilidade de aumentar os meus ganhos, de ganhar muito mais, né? Eu já, na época, quando eu fiz a transição de carreira, eu tinha um bom emprego, assim, de verdade, um bom emprego, um bom salário, o ambiente era legal, eu tinha perspectiva de crescimento. Eu só fiz essa migração porque realmente eu não era feliz naquela profissão que eu tinha escolhido, na primeira profissão que eu escolhi pra mim, né? Que era trabalhar na área de TI. Então, eu vim empreender, sempre tive vontade de empreender, de abrir meu negócio, eu sempre tive essa vontade empreendedora. E eu me sinto muito realizada e feliz em trabalhar para mim mesma, em empreender, sabe? É um um ponto meu, sabe, que eu gosto disso. Eu sei que não é todo mundo que gosta de empreender, mas eu sou uma das pessoas que gosta de empreender. Então, assim, a profissão de social media, ela mudou a minha vida, ela me possibilitou trabalhar da minha casa, ficar com as minhas filhas. Quando eu fiz a transição de carreira, a minha primeira filha tinha 2 anos e meio, então eu pude ficar em casa com ela, cuidando dela. Hoje eu tenho mais uma bebezinha, inclusive, né, com 2 mesezinhos de vida. Estou podendo trabalhar da minha casa, ficar com ela, amamentar em tempo integral. Então, assim, é uma realização muito grande que a profissão de social media me proporcionou.
E ao longo desses anos, essa profissão sofreu muitas mudanças, né? Atualizações, enfim, o mercado vai mudando, isso é normal, principalmente nessa área que envolve tecnologia, que é o nosso caso, várias ferramentas surgindo, mudanças agora, novas leis, enfim. Então é sobre isso que eu quero conversar com você na aula de hoje, te falar o que mudou até agora, e na aula de amanhã, que é a nossa segunda aula, eu vou conversar com você sobre o que esperar daqui para frente, né? E como se preparar, como se manter relevante, como fazer para que você consiga aumentar o seu valor de mercado, trabalhar a sua imagem, conseguir mais clientes, ganhar mais. E a gente vai falar sobre isso amanhã, tá bom? Então, como eu falei, já fiz uma breve apresentação aqui, então, inclusive nesse canal eu compartilho bastante sobre empreendedorismo em geral, sobre os bastidores do meu trabalho, sobre social media. Se você gosta desses assuntos, já se inscreve aqui, tá bom, gente? Inclusive eu quero saber de você que está participando aqui comigo, se é a primeira vez, comenta aí no chat pra mim se é a primeira vez que você vem participar de um aulão aqui comigo. Se você já trabalha como social media, eu vou até deixar uma enquete aqui no chat para você responder se você já trabalha como social media, né? Ou se você pretende trabalhar em breve, tá? Mas conta aí um pouquinho da quem você é, o seu nome, a cidade que você tá assistindo, ou cidade que você mora, com que você trabalha, se ainda não trabalha como social media. Eu quero conhecer um pouquinho mais de vocês, tá? Pra eu não ficar simplesmente só aqui falando, né? Despejando informação. Vamos interagir um pouquinho aqui no chat. Inclusive, se tiver alguma dúvida sobre o que eu estiver falando aqui, vai mandando aí no chat que a gente vai interagindo, tá bom, gente? E, como eu falei pra vocês sobre a formação que eu tenho, só pra contextualizar, essa minha formação eu vim aperfeiçoando ela ao longo dos anos, e ela é um curso que tem o objetivo de te ensinar a profissão de social media e também te ensinar a montar um negócio dentro dessa área. Então, a minha formação de social media, ela tem duas partes. A primeira parte a gente chama de formação técnica, porque você vai receber toda a capacitação técnica, ou seja, como criar conteúdo, montar estratégia, fazer a parte de design, a criação de conteúdo em si, a parte de texto estratégica, a parte de marketing que é fundamental, ou seja, técnicas de marketing que você vai utilizar na sua criação de conteúdo, análise de relatórios, né, análise de métricas, geração de relatórios, tudo o que você precisa saber fazer como social media, gestão de comunidade, inteligência artificial, tem tudo lá. E a segunda parte do curso é onde você vai aprender como montar um negócio, como conseguir clientes, como se divulgar, como trabalhar sua marca, como abordar um cliente para vender o seu serviço, como apresentar um contrato, fechar um contrato. Inclusive tem modelo de contrato lá no curso, toda a documentação, né, briefing, calendário vetorial, relatório, modelo de contrato, proposta comercial, apresentação, enfim, tudo que você vai utilizar para trabalhar dentro dessa área de social media, você tem dentro do curso. Então é um curso bem completo, tá? E eu vou fazer um preço especial a partir de amanhã, tá? Então o valor para você investir na formação completa, o preço normal é de R$ 1.200, porém amanhã eu vou fazer um desconto para vocês especial. E esse desconto vai ficar disponível por pouquinhos dias, tá? E eu vou dar, inclusive, 2 bônus sensacionais. Então, não percam a aula de amanhã, porque eu vou apresentar para vocês essa oferta especial para você conseguir fazer a sua inscrição na melhor condição e começar já a estudar e se preparar para 2026, porque esse ano promete, galera, de verdade, muitas mudanças. Estou muito animada para compartilhar com vocês, tá certo? E, como eu falei, né, se você não me conhece ainda, não conhece meu canal aqui, se inscreve aqui, deixa o like nesse vídeo para ajudar a entregar para mais pessoas e mais pessoas possam estar informadas dessas novidades que eu vim compartilhar com vocês. Então, vamos lá, gente? Sem mais delongas, vamos começar. Pega aí um papel e uma caneta, tá? Inclusive, esse ano, na minha organização, eu tô usando um caderninho. Na verdade, assim, eu sempre tenho um processo de organização, né? Que inclusive já compartilhei aqui com vocês, que eu uso o Notion e tal. Mas eu resolvi ter um caderninho pra fazer despejo de ideias, sabe? Aquele dump de ideias. Porque eu preciso ter um lugar pra despejar bastante coisa. Então, tô usando o caderno também nesse meu processo aí. Vamos lá, então, você que gosta de papel e caneta, pega aí, vai para um cantinho, pega uma água, né, para você se hidratar. No máximo, eu quero que a nossa aula tenha aqui 1 hora, mas tem muita coisa para compartilhar com vocês. Eu vou tentar ser bem objetiva, mas sem deixar passar nada, tá?
e eu quero terminar aqui. Se a gente conseguir em menos de 1 hora, melhor ainda, tá certo? Então vamos lá. Já mandaram pra mim aí, né? De onde você é, se você já trabalha com social media, se não me manda aí no chat, eu quero saber, tá, gente? Olha, vamos lá então, gente. Muitas mudanças aconteceram na profissão de social media, e inclusive essas mudanças têm preocupado muitos profissionais, né? Ai, eu vou ser prejudicado, não é mais necessário, tem demanda, não tem demanda, sempre as mesmas dúvidas, né? Então vou começar falando para vocês aqui, já tirando o elefante branco da sala, que uma das principais mudanças, eu diria que é até a mais preocupante, que muitos profissionais têm, é a questão da inteligência artificial, né? A inteligência artificial, gente, já existe há muitos anos, mas a inteligência artificial generativa, que é essa que a gente utiliza no chat GPT, que a gente conversa com ela, que a gente dá comandos e ela executa, a gente chama assim, né, IA generativa, ela causou muitas mudanças de 2025 para cá, né? Então as pessoas têm tido mais acesso a elas, inclusive tem mudado a forma como o mercado se comporta com relação a buscas de informação na internet. As pessoas estão deixando de utilizar o Google, por exemplo. É claro que o Google ainda é top, né? Ainda é o mais relevante, mas as pessoas estão deixando de utilizar o Google, por exemplo, para vir pesquisar dentro das redes sociais, no TikTok, no Instagram, no TikTok principalmente. Mas o Instagram já está se movimentando para isso, inclusive é uma das mudanças que a gente está vendo aí no mercado, que eu vou compartilhar com vocês, e também dentro da própria IA, tá? Então as pessoas estão buscando dentro do chat GPT, que lembra quando ele foi lançado, logo no começo ele não fazia consulta na internet, você pesquisava, pesquise para mim em tal site, aí ele falava, não faço busca na internet. Então, gente, hoje ele já faz, inclusive assim, são as duas principais que a gente tem no mercado de IA generativa, o chat GPT, né, e o Gemini. E, gente, usei o chat GPT muito mesmo, versão paga e tudo mais, e agora eu estou usando muito o Gemini, e posso compartilhar com vocês, eu gosto mais do Gemini. Ele é muito mais bem preparado, eu acredito que por toda a estrutura que o Google tem, né, de buscas e anos de dados, enfim, ele consegue trazer pra gente informações mais assertivas, e também parece que ele entende melhor, sabe? É mais fácil trabalhar os prompts de comando ali, porque ele consegue entender melhor a essência daquilo que a gente quer e traz uma resposta bem mais, assim, assertiva, sabe? Então, são duas mudanças importantes, né? Essa questão da IA, essas duas ferramentas são as principais. E aí, o que mudou, né? O que essa IA desse jeito? Não, claro que não é só o chat GPT, muito pelo contrário, longe disso, nem o Gemini, né? A gente tem diversas ferramentas hoje aí que fazem muita diferença com a inteligência artificial. Então, primeiro, como é que era antigamente, né? Era tudo feito manualmente. Então a gente pesquisava o conteúdo manualmente, a gente tinha ideias de conteúdo manualmente, tinha que ficar pesquisando, anotando, não sei o que, salvando referência e tudo mais. A gente fazia planejamento mensal no braço, né? A gente fazia a escrita do conteúdo do texto lá digitando mesmo, a criação de design, edição de vídeo, captação de imagem, captação de foto, análise de métrica, geração de relatório, tudo isso a gente fazia tudo manualmente. Veja bem, como é que mudou, como é que é hoje. A gente ainda pode continuar fazendo manualmente, eu não recomendo que simplesmente você pare de fazer tudo manual e deixe tudo e coloque tudo na mão da IA, né? A gente tem que ter em mente que a gente precisa utilizar a IA como uma forma de uma ferramenta auxiliar. Inclusive tem um relatório que saiu do HotSuite, onde vários profissionais de marketing conceituados ali dão o seu parecer sobre o mercado de social media, né? Sobre criação de conteúdo, sobre marketing digital de uma maneira geral, e eles falam sobre a inteligência artificial e eles citam lá nesse relatório a questão de a melhor forma de um profissional de marketing utilizar a inteligência artificial é justamente como uma assistente, né? Como uma ferramenta que vai te ajudar a ser mais produtivo. Então, quero fazer pesquisa, quero fazer busca, quero estruturar ideias, quero ter ideias, quero criar conteúdo, quero redigir textos.
com estratégias de marketing, de copy, por exemplo, né, de textos persuasivos, você consegue, mas não dá para confiar cegamente, até porque não é que ela não consegue fazer, ela faz, tá? Só que a gente precisa, a IA, ela consegue fazer um texto maravilhoso, você pega ali e bota. Só que ainda assim a ferramenta de IA, ela não consegue trazer a forma humana, sabe? Sempre tem um ajuste que você precisa fazer. Então a gente observa que tem aí uma certa transição onde o profissional de social media ele deixa de ser assim um criador de conteúdo do zero e ele passa a ser mais um curador de conteúdo, sabe? Um editor daquele conteúdo que a IA ajudou a criar. Então ainda se precisa do profissional de social media para fazer esses ajustes finos, porque você pode fazer assim, faz um post carrossel para mim aí sobre tal e tal assunto, e aí ele vai faz esse conteúdo para você, mas não quer dizer que ele vai trazer da melhor forma possível, porque existem várias técnicas e formas que ele pode trabalhar e não necessariamente ele vai trazer no tom que você quer, com as palavras que você quer, na estrutura que você quer, por mais que você treine aquela IA e até utilize um excelente prompt de comando, né? Uma estrutura ali, um comando bem estruturado. O prompt é o comando, né? Que você mande para ele um excelente prompt, é claro, ele vai se refinando cada vez mais até chegar um momento em que você consiga dar um comando mínimo e ele já traz exatamente a resposta como você quer. Mas pra gente, por exemplo, que trabalha com vários clientes e sempre surge clientes novos e sempre tem tendências e novas formas de criar conteúdo, por exemplo, antigamente a gente fazia uma estrutura carrossel assim, agora o pessoal tá enjoando e agora a gente está fazendo uma estrutura nova, então a gente tem que também passar para IA essas mudanças que vão acontecendo. Por quê? Porque o consumo de conteúdo, a criação de conteúdo, um conteúdo ele é interessante quando a gente observa o comportamento da pessoa que vai consumir aquele conteúdo. Então, por exemplo, hoje as pessoas elas estão menos pacientes, né? Porque assiste muito vídeo rápido, então elas não estão com uma paciência para assistir vídeos que não tem um bom gancho inicial, por exemplo. Tem muito conteúdo sendo ofertado, então para que o teu conteúdo ele tenha atenção, você tem que saber chamar a atenção ali no começo, você tem que estruturar muito bem, tem que trazer um título mais chamativo, mais do que antes, porque antigamente a gente tinha menos concorrência, né? Menos gente criando conteúdo. Hoje a gente tem um monte de gente criando conteúdo, mas vários conteúdos de IA. Então o teu conteúdo aí tem que ser muito bom para conseguir chamar a atenção da galera ali. Então o comportamento das pessoas é natural, ele vai mudando e o marketing ele é com base no comportamento humano, né? E o comportamento humano, como ele muda conforme o tempo, a gente precisa ir orientando a IA, dizendo assim, olha, essa estratégia que funcionava antes não está funcionando mais, agora não faz mais assim, faz assado, entende? Então é isso que a gente precisa, dando direcionamento, dando refinamento, tá? Então não é que a IA vai substituir o seu trabalho. Você precisa ser um profissional que sabe utilizar a inteligência artificial para deixar o seu trabalho mais produtivo, deixar o seu trabalho melhor, mais profissional, que traga mais resultado, entende? Então, ela é uma excelente ferramenta. Não vejam a inteligência artificial como uma substituta, como uma inimiga, não. Muito pelo contrário, ela veio para somar e se você souber utilizá-la da maneira correta, extrair o melhor potencial dela ali, você vai conseguir ter os melhores resultados e se destacar no mercado. Então, isso é importantíssimo, tá? Aí, como eu falei, né, a gente dá muito ênfase assim no chat GPT, no Gemini, mas a gente tem várias IAs aí que fazem vídeos pra gente automáticos. O Nano Banana, por exemplo, do Gemini, que faz imagens maravilhosas, galera. E por isso que eu digo, poxa, ele dá uma peia no chat GPT em algumas funcionalidades. E essa questão da imagem, atualmente, bate muito, sabe? Inclusive ferramentas pagas. Eu pagava uma ferramenta de IA para gerar aquelas sessão fotográfica, sabe? Porque acontece muito, a gente atende clientes remotamente, né? 100% pela internet.
Então, por exemplo, cliente de São Paulo, a gente está no Nordeste, a gente não ia lá no cliente fazer foto. Então, o cliente fazia foto, mandava pra gente e a gente treinava essa IA, né, para que ela gerasse várias fotos do cliente, várias poses, vários cenários diferentes. E a gente pagava e a IA era bem ruinzinha, assim, observando, né, o que a gente já tem de resultado hoje. Ela era bem ruinzinha, mas quando a gente começou a utilizar, a gente falava, nossa, que maravilhoso. Mas aí tinha várias vezes que ela colocava 11 dedos, um dedo, enfim, sempre tem esses problemas da quantidade de dedos, né? E aí o Nano Banana chegou dando uma peia gratuita, assim, na versão gratuita dele você consegue fazer muitas coisas interessantíssimas, muito melhores do que ferramentas pagas. Então a gente tem diversas ferramentas aí, de vez em quando você vê uma viralizando, tá? Então você não tem que se preocupar em dominar todas as ferramentas de inteligência artificial, até porque nem é humanamente possível, porque, gente, toda semana ou todo dia surge ferramenta nova e de verdade de inteligência artificial. Então é humanamente impossível você dominar todas elas e nem precisa disso, tá? O que você precisa é ter uma boa ferramenta de IA para as principais funcionalidades que você vai fazer. Então, para criar conteúdo, para criar textos, para revisar texto, para refinar a estratégia, vamos trabalhar com o Gemini, com o ChatGPT, para fazer audiovisual, escolhe uma boa IA de audiovisual, caso seja necessário. Caso não seja também, não tem necessidade, sabe? Ah, não, Vanessa, eu mesmo faço as fotos do cliente, eu mesmo faço os vídeos, ele prefere assim, eu vou lá. Ótimo, beleza. Então nem precisa de ferramenta de IA para isso. Talvez uma ferramenta de IA para fazer de repente um tratamento, né, de imagem, de coloração artificialmente, também tem isso, porque antigamente, né, muita gente faz isso ainda assim, né? Eu mesma faço. Então às vezes você pega uma foto do cliente e você vai tratar a foto, né, e coloração, tirar as manchas, enfim, várias correções que a gente faz para o material ficar mais bonito. Tem ferramentas de IA que podem fazer isso para você automaticamente, né? Mas ainda assim tem gente que prefere. Então, não é necessariamente porque existe uma ferramenta de IA para aquela funcionalidade que você é obrigado a utilizar. Mas é importante você conhecer suas opções e observar dentro do mercado quais são as melhores ferramentas que podem te ajudar. Isso é importantíssimo, tá, gente? Porque te ajuda a ser muito mais produtivo. Então, não veja ela como inimigo, use como um assistente, como uma ajudante para o seu trabalho. Eu trouxe os dados importantes para compartilhar com vocês aqui com relação à inteligência artificial, que saiu o relatório da Imlab sobre a profissão de social media no ano de 2025, né? Então ele fala aqui, ó, o uso da inteligência artificial cresceu 66% entre os profissionais de mídias sociais, comparando o ano de 2024 para o ano de 2025, tá? 98% dos profissionais usam plataformas de inteligência artificial no seu dia a dia, como plataformas como o ChatGPT, por exemplo, tá? Então, 98%, galera, é muita gente, né? 84% dos profissionais usam plataformas de inteligência artificial para gerar ideias de campanhas e conteúdo. E aqui a gente fala de campanhas de tráfego também, tá? 17% dos profissionais afirmam possuir algum tipo de dificuldade para aplicar inteligência artificial no dia a dia. É um número baixo, né, 17%, porém, ainda assim, a gente encontra muitas pessoas com dificuldade, levando em consideração a proporção, de conseguir utilizar a IA no dia a dia. Então, se você é uma dessas pessoas que ainda tem dificuldade de aplicar, pelo menos utilizar o ChatGPT ou o Gemini no seu dia a dia para criar conteúdo, é importante você começar a se mexer já para começar a aprender, tá? Porque senão a sua produtividade fica lá para baixo. Por exemplo, você vai criar um calendário editorial para o cliente que você poderia levar uma tarde inteira, um dia inteiro, ou 2 dias para criar, pesquisar, enfim, para o cliente. Você pode fazer em 1 hora, menos de 1 hora, sabe, para o seu cliente. Eu falo assim, dá pra fazer em menos tempo, mas só que é aquilo, né? Tem que ter o seu trabalho de revisão, de ajuste, de melhoria, tem que ter o seu toque ali e isso leva um certo tempo. Então, ela te ajuda a ser muito mais produtiva. Então, ferramenta de IA, gente, importantíssimo. Segundo ponto importante sobre o que mudou no nosso mercado é que o nosso mercado ele está amadurecendo. Isso é uma excelente notícia. Como assim amadurecendo?
As pessoas, a gente tem muitos entrantes no mercado, né? O que são entrantes? São pessoas novas começando a profissão, né? O tempo todo. Mas agora a gente chegou no momento em que isso deu uma diminuída um pouco. Por quê? Porque primeiro, quando é novidade, todo mundo tá animado, né? Então, quando é novidade, tá muito se falando sobre aquilo, tem muita gente procurando. Então, desde 2023, a gente tem observado que tem dado uma diminuída com relação aos anos anteriores. Ó, para você ter uma ideia, em 2015, 16, 17, 18, 19 aumentou muito, cresceu muito esse mercado. Aí em 2020, aquela questão toda da pandemia, 21 explodiu muito, cresceu muito. Aí em 22 também se manteve, e aí em 23 o mercado continuou crescendo no sentido de ter demanda para esse mercado, mas a quantidade de profissionais que está ingressando, novos profissionais, começou a diminuir um pouco mais. Então deixou de ser tanto novidade, e aí não é que não tem gente começando, tem, tanto que vocês estão aqui, e aqui mesmo tem várias pessoas que querem começar nesse mercado que ainda não começaram, tá? Mas em comparação ao que era em 2022, 2021, deu uma reduzida. Isso é bom para o nosso mercado, porque é menos concorrência, né? Mas a demanda pelo trabalho, para esse profissional, não diminuiu, tá, gente? Significa o quê? Que a gente tem bastante procura, bastante demanda, e a oferta ainda é limitada aqui, tá? Porque a gente tem pouquíssimos profissionais realmente capacitados, pessoas que sabem como fazer, pesquisar, montar uma estratégia, trabalhar ali toda a estrutura da marca nas redes sociais. Pouquíssimas pessoas realmente sabem. O que a gente tem são muitas pessoas que vendem pacote de post, que criam conteúdo. Gente, isso não tá com nada, né? Pelo amor de Deus. Pleno 2026, para você se manter relevante dentro desse mercado, vendendo pacote de postagens, eu sinto muito, principalmente com esse tanto de ferramenta de IA que tem aí. Se você não for relevante na estratégia, na inteligência, não tem como você se manter, tá? Então, olha só, 65% dos profissionais de mídias sociais têm mais de 3 anos de atuação. Então, a gente está começando a ter um público que já está há alguns anos trabalhando no mercado, sabe? Então, um público que vem amadurecendo. 32% dos profissionais de mídias sociais têm mais de 6 anos de atuação. Eu estou aí dentro desse mercado, né? Porque eu vim em 2019, ó, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Agora, em fevereiro, eu faço 7 anos, né? Então, estou aqui dentro desse grupo aqui. 48% das agências tem mais de 3 anos de atuação e 21% das agências tem mais de 10 anos de atuação. E aqui porque também a gente tem aquelas agências tradicionais do marketing e tudo mais, que acabou inicialmente atendendo essa parte digital, e hoje a gente tem agências que são direcionadas especificamente para o digital, né? Para você ver a relevância do mercado. Então, é um mercado que está amadurecendo, e isso é excelente, tá? Tanto nessa questão de tempo de mercado, de profissionais que se mantêm mais no mercado, né? Mas também do público estar percebendo o valor nessa profissão, beleza? O terceiro ponto é que o mercado está mais valorizado. Por quê? Porque as pessoas começaram há bastante tempo, não é de agora, né, gente? A perceber a necessidade de estar presente nas redes sociais. Isso aqui não é novidade para ninguém, né? Porque você sabe, a primeira coisa que a pessoa faz quando ela vai montar um negócio, uma das primeiras coisas é criar um perfil no Instagram, criar um perfil nas redes sociais para divulgar. Por mais que ela não saiba criar conteúdo, nunca teve um perfil profissional, mas ela sabe que ela tem que estar nas redes sociais, gente. E até as empresas de marketing tradicional, elas sabem que o ouro hoje do marketing tá na internet, tá nas mídias digitais, tá? Então, obviamente, a gente tem ainda aí as mídias offline, que não vão morrer, obviamente, mas com relação ao digital, elas perderam muito espaço. Então, hoje é o digital que comanda. Portanto, o profissional de social media, ele é um dos profissionais mais importantes dentro dessa área de marketing digital, beleza? Então, ele é um mercado onde as pessoas reconhecem isso, portanto, elas valorizam mais isso, tá? E por conta disso, acaba remunerando melhor o profissional dessa área.
Então, olha só, agências que são especializadas em algum segmento, ou seja, empresas nichadas, têm 40% mais de chance de faturar acima de R$ 100.000, tá? Esse aqui são dados do relatório da MLabs, tá, galera? Outra coisa, considerando um cenário, né, onde você vende um pacote ou um plano de 12 postagens mensais, incluindo planejamento, estratégia e tudo mais, 100% dos profissionais com quem eles fizeram ali a pesquisa disseram que eles cobram mais de R$ 4.000, tá? Isso foi uma mudança que aconteceu, que eles observaram do relatório de 2024 para 2025, tá? Na verdade, eles perceberam vou falar novamente, né? Exatamente como tá aqui. Considerando um pacote de 12 posts com planejamento, execução, postagens e interação, houve um aumento de 100% em profissionais que disseram cobrar R$ 4.000 de 2024 por mês, né? No caso, de 2024 para 2025, tá? Para o mesmo pacote, houve um aumento em 40% de profissionais que disseram cobrar entre R$ 2.000 a R$ 4.000. E, por outro lado, houve uma queda em profissionais que afirmam cobrar menos de R$ 1.000 nos serviços de social media. Ou seja, o profissional de social media está se valorizando cada vez mais, tá? As pessoas, por exemplo, quando eu comecei, galera, eu comecei cobrando ali R$ 300 por mês. Na verdade, eu peguei 2 clientes, né? Aí teve um cliente que eu cobrei R$ 600 dele e eu acho que era 650, aí eu dei um desconto, fechou em 600. E o outro era 350, eu dei um desconto, fechou... Não, era 400, aí eu dei um desconto, fechou em 360, se eu não me engano. Então, assim, eu comecei cobrando bem baratinho porque eu tinha insegurança, eu não tinha experiência, tava começando um negócio ali e eu não critico ninguém que cobra mais barato, eu entendo, tá? Mas o que esse relatório nos mostra é que as pessoas os profissionais dessa área têm percebido a importância do seu trabalho e têm se valorizado mais. Então, ele dá o exemplo aqui, no pacote de um plano de 12 postagens cobrando R$ 4.000, tá? E pessoas oferecendo, assim, 12 postagens é um pacote básico, tá? E as pessoas, as que cobram menos de R$ 1.000 pelo mesmo plano, diminuiu o percentual, ou seja, menos pessoas estão cobrando barato, elas estão aumentando o seu preço, entende? Então, isso é uma questão de que o mercado está sendo valorizado. E outra coisa, se elas estão conseguindo cobrar, é porque tem gente que está pagando, tá certo? Então, é isso que vocês têm que ficar ligados, tá? Uma outra mudança super importante que aconteceu é que agora o social media que está conseguindo se valorizar mais, não só de agora, mas a gente teve um destaque nisso, é a questão do social media especialista. Ou seja, o social media nichado, o social media que é especialista em uma área, um segmento, tá? O trabalho de mercado, ele tem demandado por profissionais especialistas. Ou seja, aquele profissional generalista, ele tá perdendo um pouco mais de espaço. Veja só, não é que você não pode começar como um profissional generalista, você pode, e eu sinceramente eu até recomendo, se você não tem um nicho que você gostaria de trabalhar, tá? Por quê? Porque daí quando você começa generalista, você pode se testar. Eu vou atender médico, vou atender psicólogo, vou atender lojista, restaurante, enfim, e vou ver o que eu gosto de trabalhar, tá? Então eu recomendo para você se testar. Mas assim que você identificar uma área que você gostou de trabalhar, eu recomendo que você foque nela. Então, por exemplo, eu trabalhei com salão de beleza e eu gostei de trabalhar. Ou então eu tenho experiência com salão. Ou então eu era psicóloga e agora eu vou trabalhar como social media, como já aconteceu com várias alunas minhas que vieram de uma profissão e aí começaram a trabalhar como social media para atender essa profissão que elas tinham experiência, advogadas, psicólogas. Então, você pode se especializar dentro dessa área. Por quê, gente? Porque aquilo que eu falei é tudo um conjunto, né? Não é uma questão isolada só. Pelo fato do mercado estar amadurecendo, as pessoas, os profissionais liberais, as empresas, a sociedade de maneira geral, está vendo
a seriedade, entendendo a seriedade desse trabalho, já não é mais, é a menina do Instagram, é o pessoal que tá cuidando aqui da rede, sabe aquela coisinha do meu sobrinho vai fazer? As pessoas estão dando mais valor. E obviamente, quando uma profissão começa a ganhar mais destaque, mais prestígio, mais autoridade, é natural que se valorize aquele que é mais especialista, tá? Então, assim, se você vai no médico, porque você está com problema no coração, você quer ir no médico especialista do coração, no cardiologista, entende? Então, gera mais valor, tá? Então, se você tem aí um nicho que você tem em mente, que você queira, que você goste de trabalhar, se estava em dúvida se nichava, se não nichava, as pesquisas, tudo tem mostrado, né, o movimento do mercado, que se especializar é uma boa opção para esse ano e daqui para frente, tá? E assim, você não precisa ser especialista em um único nicho, você pode se especializar em 2 ou 3 nichos. Eu não recomendo muito, porque é muito difícil você ser especialista em tudo, né? Então, geralmente é uma coisa só. Mas se você tem muita dificuldade, eu trabalho com psicólogos, mas de repente áreas correlacionadas, né? Eu trabalho com psicólogos e médicos psiquiatras, por exemplo. Pode ser especialista, entende? Nessa área. Mas é importante você conseguir trabalhar a sua marca como um profissional especialista em tal coisa, porque isso aí dá mais autoridade para você e as pessoas estão valorizando muito mais, tá certo? Um outro ponto, gente, que não é de agora que a gente tem observado, porém nos últimos de 2025 para 2026, a gente observou mais fortemente essa tendência, essa mudança de tendência de consumo de conteúdo. Que antigamente, vocês lembram que as pessoas valorizavam muito o feed perfeito? O feed bonito, é 3 fotinhas para combinar ali, não sei o que e tal. Galera, isso já morreu, já faz bastante tempo, tá? E esses conteúdos também super editados, sabe? Conteúdos performáticos demais, não é que eles não tenham seu espaço cativo. Ainda tem, obviamente. Sempre vai ter gente que curte tudo. Mas, de maneira geral, o que tem ganhado força são aqueles conteúdos mais low-fi, sabe? Aqueles conteúdos mais sem muita produção, sem muito estímulo, são conteúdos um pouco mais relaxantes. E isso é consequência do excesso de informação que a sociedade vem vivendo. Você mesmo, eu acredito que em algum momento você já deve ter sentido o cansaço, sabe? De ficar rolando feed, de ficar consumindo conteúdo toda hora, principalmente se você trabalha com criação de conteúdo, com consumo de conteúdo. É natural que isso aconteça em algum momento. Comigo mesmo já aconteceu. Inclusive, eu tenho até, eu mesma, né, mudei um pouco a minha forma de consumo de conteúdo, por exemplo. Quando eu comecei no marketing, eu consumia muito conteúdo de marketing, até porque eu estava aprendendo, né? E eu sempre consumo, obviamente, para me manter ali informada, atualizada, por dentro das novidades. Mas já tive vários momentos em que eu fiquei cansada de consumir conteúdo. E às vezes eu vejo um conteúdo de alguém utilizando um hack, uma estratégia, um gancho que me causa o efeito contrário. Em vez de me atrair, acaba me repelindo. Por quê? Porque eu já conheço a estratégia de marketing daquele cara, daquela mulher, enfim, daquela pessoa que está fazendo aquilo, sabe? E você também. Inclusive, os lançamentos de infoproduto, eles estão passando por uma mudança porque as pessoas já estão um pouco cansadas da forma como as coisas, o marketing é feito, é muito repetitivo. Então, a comunidade da internet já está um pouco cansada das mesmas estratégias. Então, como uma forma de combater isso, tipo assim, um efeito rebote a isso, é as pessoas voltando pro conteúdo mais comum, mais natural, sem muitos cortes. Então, gente, não sei se você consome muitos conteúdos aqui no YouTube, mas tem muitos criadores de conteúdo que estão bombando, assim, criando canais e em poucas semanas, poucos meses, os canais viralizando, bombando. Ele posta um vídeo, poucas horas tem milhões não, né? Milhares de visualizações. Com conteúdo simples, que ele nem cortou a respiração. A gente era super preocupado, né? Vamos fazer um vídeo aqui, corta a respiração para ficar dinâmico,
faz vários ângulos, vários efeitos e não sei o que. E aí a galera, ela tá ficando um pouco cansada desse excesso de estímulo e tá buscando aquele conteúdo mais simples mesmo, que a pessoa faz uma pausa, que ela fala tranquilamente ali, que não tem muito, sabe? Muito estímulo mesmo. Então, esse é um tipo de conteúdo que está bombando. É claro que, obviamente, você vai observar dentro do cenário do seu cliente, dentro da proposta do seu cliente, como você pode encaixar isso, né? E tentar adaptar, justamente tendo em mente que a galera já tá ficando meio cansada desse excesso de estratégia que ela já tá manjada, entende? Então, isso aí é importante, tá? E uma outra coisa dentro dessa questão da mudança aí do formato de criação de conteúdo, as pessoas, ela é aquilo, né? A gente está regredindo um pouco para as pequenas comunidades. Então, as pessoas veem muitos conteúdos no Instagram, no TikTok e tudo mais, mas elas têm voltado a valorizar aquela interação mais íntima. Então, por exemplo, compartilhar conteúdos em canais do Instagram. Sabe aquele canal do Instagram que a gente compartilha e vai direto pro direct da pessoa? Ou então grupos de WhatsApp, ou então canal no WhatsApp, até mesmo o Telegram. O Telegram especificamente, eu estou observando que ele está tendo uma mudança aqui no Brasil, as pessoas não estão mais tão engajadas quanto ele, mas assim, por ser um aplicativo de mensagem instantânea, ele entraria dentro dessa bolha também, que é as pessoas terem uma comunicação mais próxima, sabe? Então, investir em canais no WhatsApp, em grupos no WhatsApp, é uma boa estratégia para você começar a trabalhar suas vendas. Não aquele grupo de ficar um monte de gente compartilhando, porque aí já entra naquele problema de excesso de estímulo, excesso de informação, mas de você compartilhar coisas pontuais ali, onde de repente só você fala, envia links úteis, tem uma interação mais próxima, sabe? Isso tem voltado a se fortalecer. E aí o social media, inclusive dentro do meu curso tem um módulo só onde eu falo sobre isso, que é gestor de comunidade, né? Você criar aí um senso de comunidade, um senso de pertencimento. Por exemplo, os criadores de conteúdo do nicho literário, eles fazem muito isso com o clube do livro deles. Então, normalmente criador de conteúdo dessa área, do nicho literário, eles geralmente, quando eles começam a ter uma comunidade mais engajada, eles criam o clube do livro ali, um clube de apoiadores, e eles começam a ter ali um ciclo mais fechado, menor, onde eles reforçam ali o relacionamento. Então, isso tem acontecido de maneira geral. E eu vejo isso também como uma resposta a esse excesso de estímulos, a esse excesso de conteúdo, onde as pessoas estão buscando procurar mais equilíbrio, mais saúde mental. Não é à toa, gente, que se você depois fizer uma pesquisa aqui no YouTube sobre detox de rede social, sobre deletar minhas redes sociais, você vai encontrar um monte de conteúdo falando sobre isso, porque as pessoas de fato estão, algumas, não todas, mas é um movimento que a gente observa no mercado e que é importante você estar atento, estão voltando para isso, tá? Então é importante isso aí, beleza? E, gente, o ponto, assim, que é o mais importante, que eu queria compartilhar com vocês, porque é a novidade quentinha, quentinha, quentinha. Deixei aqui pro final, porque realmente é assim, sensacional, que é o seguinte: a profissão de social media foi regulamentada. O que é isso? O que isso quer dizer, gente? Quer dizer que o presidente do nosso país, o Lula, fez uma lei, que é a Lei 15.325 de 2026, agora, no dia 6 de janeiro, gente, que regulamenta o exercício da nossa profissão. Ou seja, o profissional de social media, que antes era uma profissão não regulamentada, ou seja, não tinha nenhuma lei, nenhum órgão que desse atenção para essa profissão, né? Nem era uma profissão oficial, assim como várias outras profissões dentro do mercado brasileiro, tá? Mas essa profissão tem ganhado tanta relevância, esse mercado digital, que ele criou essa lei para oficializar essa profissão. E aí, a gente não vai chamar social media. Essa lei determina a nomenclatura de profissional de multimídia. Por quê? A gente observa que existem vários. O profissional de social media, ele trabalha, ele passeia por várias profissões, né? Então ele cria conteúdo, ele passeia ali pelo designer,
ele faz gravação de vídeo, então ele passeia ali pelo filmmaker, ele faz edição de vídeo, então ele passeia ali pelo editor de vídeos, ele faz foto, então ele passeia ali pelo fotógrafo, ele cria conteúdo, então ele monta uma estratégia, a parte de texto, então ele passa ali pela profissão do copywriter, né, sobre o redator, ele cria estratégias de marketing, então ele passa ali pelo profissional de marketing. Então a profissão de social media, ela é uma profissão que passeia por várias profissões e trabalha com várias mídias diferentes, no sentido de foto, de vídeo, até de anúncio. E aí ele colocou como profissional multimídia. Então, oficialmente, desde o dia 6 de janeiro, nós somos oficialmente profissionais de multimídia, tá? É claro que é uma lei onde ela fala sobre o criador de conteúdo de maneira geral também, então o influenciador também se encaixa aqui dentro dessa lei, mas ela também é específica para o profissional de social media, tá? Então, a lei, ela reconhece o profissional de multimídia como um trabalhador multifuncional com formação superior ou técnica apta a atuar em criação, produção, captação, edição, gestão e distribuição de conteúdos digitais em diversas plataformas. Entre as atribuições listadas estão desenvolvimento de sites, interfaces digitais, animações, jogos eletrônicos, publicações digitais, gestão de redes sociais e direção de conteúdo audiovisual. O profissional multimídia, que agora não é mais social media, então a gente vai ter que mudar aqui agora, né? Poderá atuar a serviço de empresas e de instituições públicas ou privadas, como plataformas online, produtoras de conteúdo e jogos, emissoras de radiodifusão, agências de publicidade e quaisquer outras que exerçam atividades relacionadas às descritas, tá? Porque existem algumas profissões que têm algumas barreiras. Eu acho que a profissão de jornalista, não, acho que radialista, né, tem que atuar ali no mercado específico da radiodifusão. Agora o social media não, ele passeia por vários mercados, né, várias profissões, vários mercados, né, profissionais, e agora é oficial, tá? E o que isso muda na prática? É claro, tudo muito recente, essa lei é recente agora, no dia 6, tá? E o que isso muda? Vamos lá. Vocês viram aqui que tem a questão do técnico e do superior, tá? Então, vamos ver lá o que muda, tá? Primeiro que, como eu falei, é recente, então a gente não tem muitos desdobramentos disso até o momento, tá? Mas a gente vai observar mais pra frente, fiquem ligados que qualquer novidade eu vou trazer para vocês. Então sigam lá no Instagram, curso.socialmedia, também vou trazer para cá, então segue a gente aqui, tá? Aí a gente tem assim, dois grandes grupos, né? A gente tem o social media que trabalha CLT e o social media que trabalha empregado. Então, a CLT do social media, o que isso implica, né? O que a gente já observa que isso pode impactar? A lei permite que empresas contratem profissionais especificamente nessa profissão, porque antes não tinha, você contratava ele como assistente de mídia social, você até falava gestor de redes sociais, mas não tinha uma profissão específica, né, formalizada. Agora tem, tá? Então, com isso, eles vão ser cadastrados nessa categoria, nessa profissão de profissionais de multimídia, vão ter os direitos trabalhistas garantidos, tá? A questão do acúmulo de funções, né, que qualquer empresa colocava lá no LinkedIn, você ia lá no LinkedIn e falava assim: eu tô contratando um gestor de redes sociais, social media, para fazer isso, aquilo. Você fazia um universo de coisas que não estava dentro do escopo do profissional de social media. E como não tinha regulamentação, eles podiam falar assim: tu vai atender telefone aqui como social media. E tá tudo certo, não tinha ninguém. Agora, a lei, inclusive eu vou deixar o link da lei aqui nos comentários, tá? Para você ler lá se você quiser depois. Ela estipula as funções que o profissional vai fazer. Então, se a empresa vai te contratar como social media, as funções que você vai desenvolver tem que estar dentro daquilo que a lei estipula, tá? Inclusive, se você já é uma pessoa que trabalha como social media empregado, a lei te dá
base legal ali para você fazer um aditivo no seu contrato de trabalho. Você pode procurar o seu empregador, o seu chefe, a empresa para quem você trabalha e solicitar lá um aditivo no seu contrato dizendo que você é um profissional de multimídia. Logo, eles vão ter que ajustar o teu trabalho ali, né, a tua profissão, o teu escopo para se encaixar dentro dessa área, tá certo? Então, tem essa questão aí, e aí ele fala, né, segurança para profissionais atuais. Quem já exerce a função de social media, o criador pode solicitar um aditivo contratual, tá? E uma outra coisa, a principal mudança é o fim do desvio da função e a segurança jurídica que você tem. Então, como eu falei, é tudo muito recente, mas isso permite, por exemplo, que se crie um sindicato dos profissionais de multimídia, tá? Porque olha só para vocês verem, inclusive eu tive um problema recente com isso. Eu tenho a minha empresa, quando eu abri lá em 2019, né? Então a contadora me orientou, olha, a tua empresa de marketing não cabe mais em MEI, né? Você não sabe, social media não podia ser MEI, tá? Se você é MEI, é porque você estava usando um outro recurso técnico aí, uma outra gambiarra. Muita gente criava social media como produtor, como é que falava? Digitador, redator, promotor de vendas, algumas coisas que ainda cabiam dentro do MEI, né? Mas se você fosse realmente fazer a coisa toda certinha, tudo como tem que ser, você não poderia se cadastrar como MEI. E aí a gente colocou como agência de publicidade. E a agência de publicidade ela pode prestar vários serviços, né? Inclusive pode ser só mídia offline, só mídia online, enfim. E aí, final do ano passado, o CONRERP, que é o Conselho Regional da área onde a minha empresa é registrada, entrou em contato comigo dizendo que eu tenho que me filiar. E o CONRERP ele é o Conselho Regional de Relações Públicas, dizendo que a minha empresa prestava serviço de relações públicas, que eu nem faço essa prestação de serviço, não tem nada a ver com o meu trabalho. E que eu tinha que me afiliar a eles. E aí, para você se afiliar lá, você tem que pagar anuidade. E não é só pagar anuidade, né? Você tem que ter um profissional, um funcionário dentro da sua empresa que tenha a carteirinha lá de relações públicas, da profissão de relações públicas e que seja afiliado, ou seja, que pague tudo. Ou seja, eu teria que contratar um funcionário que tenha a carteirinha de relações públicas. Então, eu ia ter a despesa de pagar a anuidade, eu acho que nem é tão caro assim, eu acredito, né? Não sei. E daí ia ter que contratar um funcionário CLT que tivesse essa carteira. Olha só os custos que eu ia ter. E aí eu comecei a ter inclusive a gente entrou até com um recurso com advogado e tal, dizendo que, olha, a nossa empresa é uma produtora de conteúdo, a gente não faz serviço de relação pública. Esse negócio ainda tá rolando aí, vamos ver se vai pra frente ou não, porque a gente chamou a advogada explicou pra eles e tal, vamos ver se eles vão querer prosseguir com isso ou não. Só que com essa lei aqui agora, a gente já tem um embasamento bem melhor. Falar, olha, não, se eu tiver que me afiliar a algum tipo de conselho, né, de profissão, não vai ser no CONREP, vai ter que ser no conselho específico do profissional de multimídia, porque agora existe a profissão de multimídia. Então, assim, pode ser que no futuro crie-se um conselho, eu acredito que vai se criar, e também pode se definir piso salarial, teto salarial, então tudo isso vai ser estipulado aos poucos, né? Então por isso que eu tô dizendo, qualquer mudança que acontecer, eu venho compartilhar com vocês, tá? Aí, isso aqui é a principal mudança para quem trabalha como CLT. E uma outra coisa também que eles falam aqui é a questão do diploma, que eu vou já falar, tá? Agora, para quem trabalha para social media empregado, o que interfere? Não tem tanta interferência no sentido de CLT, de piso salarial, por exemplo, de teto salarial, a não ser que você, como empreendedor, vá contratar um outro social media. Aí você tem que colocar tudo dentro da lei, assim como se você fosse funcionário, né, de um social media. Então,
de uma outra empresa. Então, se você vai contratar um social media, que agora é o profissional multimídia, você tem que colocar lá o contrato e o escopo de trabalho dele dentro daquilo que a lei estipula, tá? Mas como profissional autônomo, como empreendedor, né, como um dono de empresa, a lei ela vai te ajudar a delimitar ali o teu escopo de trabalho. Então, isso ajuda aqueles clientes que ficam te pedindo para você fazer coisa que não tem nada a ver com o teu trabalho. Ai, faz aqui tal coisa, sei lá, faz uma campanha de e-mail marketing, que não é função do social media. Você pode olhar lá o escopo da lei e delimitar o teu contrato de trabalho. Inclusive, tu pode até citar dentro do teu contrato de social media a lei. O trabalho de social media vai ser agora não é social media, né? Profissional de multimídia vai ser prestado conforme a lei tal, 15.325 do ano de 2026 e tudo mais. Agora tem uma outra coisa também. A lei estipula lá o que tem que ser feito, o escopo de trabalho, mas também não quer dizer que você tem que fazer tudo aquilo. Dentro desse escopo de trabalho, você pode escolher quais a tua empresa vai prestar, tá? Então, assim, não tem um impacto muito grande para quem trabalha empreendendo, não. Agora, uma vantagem, aí eu acho até para quem já é mais estruturado, né? Esse profissional agora, por ser regulamentado, ele pode participar de licitações. Então, por exemplo, o governo pode fazer abrir um edital aí, dizendo que vai contratar profissionais de multimídia e tudo mais. Então, assim, é só mais uma questão de formalização. Já podia ser feito isso antes, mas agora, como existe uma profissão específica para isso, quando tiver algum tipo de edital, de licitação, o governo, a empresa que estiver abrindo, enfim, vai ter que colocar dentro daquele escopo, né, do trabalho de social media, porque antes eles poderiam abrir um edital, uma licitação, dizer que era um criador de conteúdo, mas mandar fazer um monte de outra coisa que não tinha nada a ver, né, que não estava ali de fato dentro daquilo que você oferecia. Agora tem que estar, tá? Então, com relação do diploma, né, que ele fala assim, deixa eu até ler aqui, deixa eu ver se eu consigo abrir a lei para ler para vocês aqui. Profissional de multimídia. Deixa eu abrir aqui para vocês, deixa eu ver se eu consigo abrir a lei. Que ele fala assim, aqui, para os efeitos, tá aqui. Para efeitos desta lei, multimídia é a designação do profissional multifuncional de nível superior ou técnico, apto a exercer essas atividades. Aí ele fala nível técnico ou superior. Significa então que a lei está proibindo quem não tem diploma? Não, tá, gente? Não é isso. Essa questão do diploma, ele vai se aplicar mais a quem trabalha empregado, porque daí o empregador ele pode solicitar o nível técnico e o nível superior, e inclusive posteriormente pode ter uma diferenciação, provavelmente vai ter, né, daquela pessoa que tem nível superior. Mas nível superior em que área, Vanessa? Já existe faculdade de social media, mas também pode ser áreas correlacionadas. Inclusive ele fala aqui na lei sobre profissionais de comunicação social, jornalismo, áreas correlacionadas, publicidade, propaganda e tal. Então, profissionais que têm formação nessa área, de repente eles podem pegar ali um cargo mais estratégico, mais gerencial, e o nível técnico mais executivo ali mesmo, sabe? Mais o operacional mesmo. Executivo não, né? Mais executor, né? Mais ali o operacional mesmo, de criar o conteúdo, de fazer a postagem, de gerar o relatório, entende? Então, tem essa questão. Mas isso se aplica mais com relação ao CLT, e não quer dizer que você já é empregado, não tem isso, que você já vai perder seu emprego agora, não é isso, mas é importante você buscar essa capacitação justamente para que quando a lei começar, a lei foi colocada agora, já está sendo vigente, mas obviamente as pessoas, né, o mercado, as empresas, os profissionais vão se adaptando aos poucos, então é importante você buscar essa capacitação, tá? Agora, para quem é empreendedor, não tem essa obrigatoriedade, porque o cliente não vai te obrigar a mostrar aí teu diploma, não tem essa obrigatoriedade, ele não cria, essa lei, ela não cria uma reserva de mercado punitiva, ou seja, por exemplo, na profissão de social media, se você exerce a profissão de social media de forma irregular, você pode ser preso por exercício de profissão indevido, né?
exercício indevido de profissão. A profissão de advogado, mesma coisa. Mas profissão de social media, ou no caso, profissional de multimídia, não é o caso, tá? É só uma questão de capacitação, mas que não cria uma reserva de mercado punitiva, não separa assim, não, agora você tem que ter uma carteirinha como a OAB, por exemplo, como o pessoal da medicina, como o pessoal da engenharia, não é o caso, tá certo? O pessoal da imobiliária lá que tem que ter o CRES, que tem que ter não sei o que, não precisa, tá? Pode ser que no futuro isso aconteça, e se acontecer, eu vou vir trazer aqui pra vocês, mas eu acredito que não, acho que não tem essa necessidade, tá? Então, para quem é empreendedor, essa questão do diploma, ele não impacta. Mas se você trabalha empregado ou deseja trabalhar empregado, é bom começar já a ficar atento com relação a isso, tá? Então, quem é autônomo, freelancer, precisa de diploma? Não. Quem é dono de agência precisa? Não. Quem é empregado CLT, e aí empregado CLT até de grande empresa, já é bom você começar a se preparar, porque provavelmente a empresa em algum momento vai solicitar esse diploma, tá? Por concurso público, quando tiver edital de concurso público, provavelmente, né, eles vão pedir algum tipo de formação, de diploma, até para colocar ali uma barreira, tá? Para entrada. Então, gente, essa aqui foi a principal mudança quentíssima que aconteceu. E esse é o primeiro passo, né? Então, se começou a se formalizar, primeiro que se formalizou é porque a gente observa que tem uma demanda muito grande do mercado profissional. É uma área que está crescendo a ponto de o governo já precisar fazer isso. E olha, galera, que eu vim da área de TI. Eu não sei como é que tá hoje, porque eu saí do mercado e não acompanhei mais. Mas na época que eu estava em TI, já existia há muito tempo e a profissão não era regulamentada ainda. A profissão de social media tem assim, é uma relação muito mais, é uma profissão muito mais nova do que a área de TI e já está regulamentada, para você observar a importância desse mercado, tá? Então, é bom você começar a entender, poxa, se está estruturando é porque o mercado está crescendo bastante. Tem bastante demanda, porque se fosse uma coisa que não tem valor, que não tem importância, galera, o governo não estava regulamentando, beleza? Assim, não que outras profissões que não são regulamentadas não têm importância, não têm valor, não é isso. Mas se ela, tipo assim, passou na frente de várias outras profissões, é porque o negócio tá mais sério, entende? Então, é importantíssimo você entender. Existe alta demanda e é necessário profissionais qualificados. Então, comece a se preparar, porque 2026 promete para esse mercado. E se você quer começar, né, a entender esse mercado, eu tenho um curso de formação, é importante dizer, o meu curso não te dá um diploma nível técnico, tá? E nem superior, porque não é uma faculdade. O meu curso é um curso livre e a proposta dele é te ensinar a profissão com base em todo o meu conhecimento de prático ali, né, de experiência, atendendo vários clientes, várias empresas de nichos completamente diferentes, trazendo esse know-how para você, esse conhecimento para você e também todo o meu conhecimento teórico, tudo que eu aprendi, tudo que eu tenho aprendido ao longo desses anos e continuo aprendendo. E o curso a gente tem sempre buscado atualizar para manter ali vocês com as últimas informações relevantes no mercado. Então, gente, se você quiser entrar nesse mercado, quiser entender como é que funciona, o meu curso vai te dar toda essa visão e todo esse preparo que você precisa para trabalhar como social media, tá? Desde o básico, passo a passo ali, como é que faz o trabalho, até a parte mais avançada, técnicas de marketing mais avançada para você aplicar na criação de conteúdo, para trabalhar a marca do cliente, para trazer resultado para o seu cliente. E também ele te ajuda na segunda parte do curso. Primeira é essa parte operacional que você vai aprender, e na segunda parte do curso você vai aprender a como montar um negócio, como se divulgar, como conseguir clientes, como viver essa profissão. Então é um curso que realmente tem como objetivo te ensinar uma profissão e te ensinar a viver essa profissão. Esse curso, ele vai entrar numa promoção especial amanhã, que eu vou explicar para vocês na nossa segunda aula, tá certo? Então eu aguardo vocês aqui amanhã para compartilhar com vocês como é que você vai fazer para se preparar para essas mudanças de mercado, como você vai fazer para continuar relevante aí, acompanhando tudo que está acontecendo, tá? Então, espero muito que você tenha gostado. Não esquece, segue a gente lá no Instagram, curso.socialmedia, e vem participar aqui. Inclusive, tem um grupo, tá?
desses aulões aqui. Se você não tá participando, eu vou deixar o link aqui de inscrição do evento. Você se inscreve lá e entra no grupo de WhatsApp, que eu vou mandar o link da aula de amanhã. É pra você não perder, tá bom? Mas vai ser aqui mesmo, aqui no canal do YouTube. Então, um beijo pra vocês e até amanhã. Tchau, tchau.